amo ser espírita, mas me preocupa o vocabulário tão refinado. A maior parte das pessoas simples não conseguem compreender o conteúdo das mensagens, mas eu agradeço e parabenizo o trabalho realizado por todos vocês da Rádio Fraternidade. Grande abraço de luz. Eu queria que você comentasse isso, que a nossa internauta escreveu com tanto carinho para a gente aqui. Olha, você tem razão. Uma linguagem muito sofisticada, ela pode afastar, sim, algumas pessoas do entendimento daquilo que o Espiritismo seja. Por quê? Porque as pessoas vão se aproximar da doutrina e não vão entender o que está colocado. Aí você diz, puxa, mas isso está errado. É verdade. E qual é a função do centro espírita? Para que é o centro espírita? E não é para a divulgação do espiritismo. Então, se eu sou uma casa espírita e eu tenho, dentro da minha instituição, um estudo de O Livro dos Espíritos, o que é que me compete fazer? Qual é o objetivo? Por que eu monto um grupo de estudo? Para dizer que eu tenho ou para sentar com as pessoas e dizer, vamos ler aqui, ó. Deus confiou a alguns homens a missão de revelar sua lei. O que significa isso? E a gente vai estudar e traduzir isso em palavras mais simples, para que as pessoas, até que têm uma escolaridade mais baixa, tenha acesso a esse conhecimento. Então, as casas espíritas têm como tarefa trocar em miúdo aquilo que a literatura espírita muitas vezes propõe, quando as pessoas dizem, nossa, mas é muito rebuscada essa linguagem. O trabalho do movimento espírita é traduzir para as pessoas, é por isso que se tem os grupos, para isso que tem as lives, e aí você volta com a pergunta, sim, mas e por que tem a linguagem rebuscada? Para poder acessar as academias, porque se nós tivéssemos uma linguagem rasa, não aprofundada, as academias virariam de costas para nós. Então, o conteúdo vem com uma linguagem mais nobre, porque isso é típico dos espíritos superiores, não estou falando linguagem rebuscada, estou falando linguagem nobre, concisa, bem imposta as palavras, muito clara, mas nem sempre as pessoas conseguem entender. Então, o movimento espírita é convocado para desdobrar isso, para que as pessoas consigam ter acesso. Se nós não estamos conseguindo chegar às pessoas de baixa escolaridade, o problema não é do espiritismo. O problema é do movimento espírita. Porque o espiritismo ele tem que ter uma linguagem para que a academia possa acolhê-lo. Ele não pode ter uma linguagem aí, né? A gente foi, né? Imagina o Emmanuel escrevendo, né? Aí tá, porque, né? Aí não vai, não tem como. Nós temos que ter essa literatura e temos que ter os desdobradores desse conhecimento. Observem como que essa mensagem está sendo ensinada nas instituições espíritas. O orador pega aquele conhecimento e diz assim, inclusive vou contar uma história para vocês aqui, aí ele vai esmiuçar aquilo. Então, esse papel de fazer com que ela chegue ao menos estudado é a função que o movimento espírita possui. E a gente não pode se furtar a isso. Agora, o movimento espírita precisa ter essa compreensão para que ele leia as obras de forma mais complexa e traduzir para todo mundo. Por quê? Porque eu não preciso ter conhecimento científico aprofundado para conhecer a doutrina espírita. Porque o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, mensagem ao homem do bem, diz que o homem do bem, não é o homem de bem, mas é no capítulo 17, que muitas pessoas recém-saídas da adolescência entendem o Espiritismo muito bem. Não tem nem muito conhecimento e entendem, enquanto que homens que são doutores não compreendem, porque precisa da maturidade do senso moral. É isso que precisa.
Então, eu não posso dizer, mas pessoas que não têm escolaridade elevada não vão entender espiritismo. Entende sim. Porque o que a gente tem que entender é a lei de causa e efeito, reencarnação, mundo espiritual, e isso qualquer um entende. Não precisa ter doutorado em Harvard para entender que tem vida após a morte. Não precisa. Agora, se eu for entrar no buraco do queixo, tentar fazer discussões mais complexas, aí de repente pode ser que eu precise. Porque o ectoplasma é formado de trifosfato de adenosina, não sei o quê. Se eu for discutir isso, é uma outra questão. Mas entender lei de causa e efeito, compreender a necessidade do amor, a reencarnação, a sobrevivência da alma, que os nossos amores estão vivos, que Deus nos protege, eu não preciso ser doutor para entender isso. Então eu tenho alguém que pega essa literatura, traduz e entrega para todo mundo. Se isso não está chegando, não é problema do espiritismo, é o movimento espírita que está falhando.